Olá, semioticistas, estamos aqui novamente com nossa série de vídeos e, na verdade, hoje nós vamos falar sobre as preliminares do sentido. Como eu disse, nossos vídeos eles tratam de questões relacionadas à semiótica. Enfim, você que não é semioticista deve estar se perguntando de que trata a semiótica, qual é o objeto de estudo da semiótica. Bom, em linhas gerais, nós podemos dizer que o objeto de estudo é o sentido ou a significação. Então, nós vamos novamente tratar de introduzir esse objeto de estudo. Um filósofo da fenomenologia chamado Merleau-Ponty dizia que o homem ele está condenado ao sentido. E não exatamente no sentido, digamos, passivo, de submissão, massacrado pelas significações que o mundo nos joga na cara, ou pelas forças históricas, antropológicas, sociológicas, ideológicas ou psicológicas da cultura. Por exemplo, basta que no Jornal Nacional se diga que uma pesquisa geralmente feita nos Estados Unidos, viu, por exemplo, no pimentão um componente que fortalece os músculos e a virilidade, ou então a sensualidade. E sai todo mundo para comprar esse dito pimentão. Pois por quê? Porque o pimentão ele passa a significar, doravante, a virilidade ou a sensualidade. Então, nós estamos, sim, condenados aos sentidos que as forças culturais nos impingem. Mas há um lado bom dessa condenação. Nós estamos condenados ao sentido, no sentido ativo. Ou seja, nós estamos condenados a construir significação, a construir sentido. E para cada evento do mundo, cada pedaço da realidade objetiva, externa, nós estamos condenados a construir algum sentido para cada pequeno evento da realidade subjetiva de cada um. Ou seja, nada se passa sobre nossos olhos, sobre nosso pensamento, nossa cognição, sobre o nosso coração, que não receba uma impregnação de sentido, uma significância para o sujeito. O mundo, dizia Greimas, que é o idealizador da teoria da semiótica, ele dizia que o mundo não é uma tela cinza e objetiva onde as coisas se dariam independentes dessa pressão ao sentido. Ele só pode deixar-se ver como uma macrosemiótica, né? Uma imensa linguagem a nos falar continuamente. E ele só é apreensível pelas camadas de sentido que lhe impomos diária e continuamente. Os animais eles têm um imperativo menos complexo e mais reto. É de comer, dormir, procriar. Comer, dormir, procriar. Sendo que os dois primeiros eles servem ao terceiro. Né? Existe o imperativo genético, o imperativo dos genes egoístas de Darwin. Né? Bom, o itinerário da vida dos animais, desde o mais antigo ou ínfimo protozoário até o mais sublime estético beija-flor, o ritual, na verdade, é sempre esse. Né? Comer, comer, dormir, dormir, reproduzir, reproduzir. No homem, há uma brusca mudança. Atravessa esse imperativo um outro, talvez mais coercitivo, mais decisivo. E diante de tudo o que lhe ocorre, mesmo diante do imperativo dos genes, o gene egoísta de comer, dormir, procriar, diante de cada ocorrência, de cada evento no mundo de cada um de nós, esse imperativo ele fica substituído por um outro. E o que tudo isso significa? O que significa cada pedaço do mundo? Por que há o sentido ao invés de um não sentido do mundo?
O que significa cada minúscula parte do que ocorre na vida, no mundo, com as pessoas, conosco? Enfim, o que significa o mundo e estarmos no mundo? Nossa percepção do mundo, nossa captação do mundo, ela vem por uma imposição de sentido ao mundo. Nós impomos uma significância a todo e qualquer fato, evento, ocorrência no mundo objetivo e no mundo subjetivo. E aí você talvez deve se perguntar, e o que a teoria da semiótica tem a ver com tudo isso? Que relação há entre o que nós estamos tratando com a teoria da semiótica? Bom, simplesmente a teoria semiótica ela quer saber de que modo nós fazemos essa construção de sentido para os eventos. Ou seja, de que maneira, com quais sofisticações linguageiras, nós construímos o sentido do mundo. Não para servir de guia espiritual, moral, filosófica, pastor das almas, líder ideológico, promotor de valores pragmáticos, de consumo imediato, ou então valores estéticos ou éticos, seja eles quais forem. Mas, primeiro e simplesmente para apresentar nos seus pontos de vista como se dá essa injeção de sentido ao mundo, essa injunção de sentido ao mundo que o faz tornar-se nada mais ou nada além do que um mundo significante. E onde se verifica melhor o cenário para a indagação e exploração de como o sentido se constrói nas produções significantes humanas? Bom, então, para responder essa pergunta, se abrem duas grandes vertentes de pesquisa sobre a emergência e natureza do sentido ao mundo. Primeiro, será a mente cerebral humana que constrói o sentido? A mente, a consciência, as emoções, as paixões? Será tentar invadir a mente das pessoas? Será invadir a região cerebral onde se dá uma ciranda de dança de trilhões de neurônios em junções sinápticas? Será uma configuração neuronal diferente de outras tantas que dará origem a um sentimento, a uma avaliação, a uma decepção ou a um entusiasmo? Nós seremos simplesmente homens neuronais, como querem alguns neurobiólogos, não carecendo, portanto, mais de que nos pensarmos como seres espirituais. E nessa via se desenha um universo de pesquisas cognitivistas, conexionistas, morfodinâmicas, pesquisas neurofisiológicas e mesmo neurofilosóficas também, até neuropsicanalíticas. Bom, mesmo que haja pesquisadores semioticistas trabalhando em parceria com esse campo, ao nosso ver, não é o terreno mais profícuo para o exame da construção do sentido, ou pelo menos não é o mais fascinante. Então nós entraríamos na segunda possibilidade, a segunda pergunta que nós nos poderíamos fazer, que seria, será a construção do sentido algo que se apresenta objetivada nos discursos humanos já produzidos? Bom, a semiótica ela elege como cenário, como locus da sua indagação, não o interior da mente neuronal, mas o interior imanente às linguagens, o interior dos discursos já produzidos e também dos discursos em contínua produção, entendido o mais amplamente possível. Ou seja, do texto verbal, do literário ou do não literário, a quaisquer produções significantes do homem. Uma simples fala de conversação banal, um texto de jornal, um texto de reflexão de um filósofo, uma narrativa infantil, uma receita de cozinha ou de remédio, um texto de experimentação científica,
uma história em quadrinhos, um filme, uma novela, um arranjo de uma vitrine de loja e também nos games atuais. Enfim, em toda e qualquer produção significante do homem. E os discursos produzidos na história do homem, os discursos que se produzem atualmente, da simples fala do homem comum até a sofisticação do poeta ou do filósofo, exatamente esses discursos, eles são o cenário privilegiado para extrair e examinar a inteligência fina da razão e a emoção humanas. Justamente porque tais discursos as constroem de fio a pavio. Então, queridos, o discurso, então, se apresenta como o grande construtor do sentido do mundo. O grande construtor do sentido do homem. Então, nós vamos, a partir dos nossos vídeos, conhecê-lo, ou tentar conhecê-lo mais profundamente.